11 horas, 7 minutos, 11 e 7. Bom dia para você. Renovando a nossa amizade agora aqui no programa Tá na Pauta, dentro do Temática. Bom dia mesmo, viu? Para quem quiser interagir conosco, tem os canais aí de comunicação, de interatividade, que são o WhatsApp 999530616. Tem também o telefone fixo 32209400. E para quem quiser, pode também já agora, a partir de agora, escrever direto pra gente aí nas redes sociais. Estamos com a live, começando a transmissão a partir de agora, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Você pode já participar conosco também aqui direto, né, da programação. Só vou fazer um movimento aqui para a gente colocar o meu convidado, que é claro, né, o Délcio Agliardi está sempre com a gente todas as quartas-feiras, mas não está aparecendo ele na imagem. Deixa eu atualizar rapidinho aqui, Délcio, segura só um segundinho, que eu já vou atualizar essa imagem aqui, para que ele fique bem na foto, como diz o outro, né? Para que fique bem na foto aqui. Deixa eu pegar bem direitinho. Enquanto, Délcio, eu vou te abrir o microfone para te dar bom dia, pelo menos, enquanto eu vou botando a imagem. Bom dia, Délcio, tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia aos nossos ouvintes. À espera do Hamilton, ele desapareceu ou Não, ele, não, ele hein? deve estar chegando. O Hamilton tem essa coisa de compromisso com as gravações, que ele sai do ar. E aí ele vem para cá, né? Mas por vezes ele demora um pouquinho para poder conseguir fazer a gravação. Então, vamos aguardar um minutinho. Daqui um pouquinho ele já está chegando na área aqui, o nosso querido Nó- Hamilton. Nós podemos esperá-lo, né? Até o Sim. meio-dia, pelo menos. Sim, até o meio-dia a gente consegue, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem. Não estou conseguindo pegar a imagem do Délcio. Bom, Délcio, eu vou te deixar sem imagem por enquanto eu ajusto aqui. Vou pedir a ajuda dos universitários para recolocar a imagem aqui que caiu fora. Délcio, a proposta do programa de hoje, ela tem dois assuntos principais, né? Um deles tem a ver com a questão do quanto a gente prioriza, né, a opinião dos outros, mesmo pessoas que a gente talvez, eu usei a palavra aí na pauta, pessoas que a gente não gosta, mas não é sobre gostar ou não, isso tudo começou com um vídeo que um colega meu mandou. Depois eu já tinha ouvido uma frase, né, de que a gente dá muita importância para pessoas para as quais a gente não sentaria para tomar um café, para as quais a gente não percebe como alguém de valor, de valor, não a pessoa, a figura, mas a opinião dela, o que ela faz, como ela vive, para nós não tem valor, mas mesmo assim a opinião dela nos importa. Ou pessoas para quem a gente não pediria um conselho. O vídeo era isso, né? Você se importa com pessoas de quem você não pediria um conselho. Poxa, se você não é capaz, não acha que seria possível pedir um conselho daquela pessoa, por que está preocupado, né, com a opinião dela? É sobre isso. Eu até separei um áudio aqui, Délcio, sobre isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou rodar esse áudio e aí a gente volta para conversar sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser, Tá. combinadíssimo. Então, deixa eu buscar o áudio aqui. E para quem quiser participar conosco também, se você também é dessas pessoas que dá relevância, né, que dá importância ao que os outros pensam sobre você, o que dizem de você, se você também tem isso, fala com a gente aqui hoje, porque é sobre isso. Eu confesso que sim, o Délcio, antes, quando eu mandei a pauta, ele já brincou comigo rindo de nervoso, né? Porque sim, sim, né, Délcio? Fazer o quê? É fato, né? É fato. Sim, e quase sempre. É, quase sempre. O Hamilton chegou! Senta aí, maninho. Hamilton chegou, deixa eu abrir o microfone dele também, enquanto ele se posiciona, tá aqui respondendo mensagens de WhatsApp. Hamilton, enquanto tu tá respondendo, eu só vou te posicionar. A gente tá com um assunto, que é o segundo assunto, que tem a ver com a questão do quanto a gente se importa com a opinião dos outros, né? O quanto os outros impactam pra gente. Então, eu vou rodar o áudio e aí a gente conversa todo mundo junto aqui, então. Vamos lá. Eu acho que o áudio tá aqui, que andaram mudando o player. Deixa eu ver. Faço questão de ter ninguém fingindo que gosta de mim. Hoje em dia, quem anda só anda bem acompanhado. E no mundo de mentira, de falsidade e ilusão, quem tem um coração sincero tem que tomar bastante cuidado. O mundo tá cheio de pessoas que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Tá cheio de gente que até fala palavras bonitas, mas não tem sinceridade no coração. A verdade é que nem todas as companhias acrescentam. Às vezes a distância é a melhor resposta. Ofereço meu silêncio para quem não valoriza minhas palavras.
E não tenho dúvida de que, se eu tiver que caminhar só, eu caminharei. Porque se for para ficar rodeado de mentira, de falsidade, eu prefiro ficar sozinho com a minha verdade. Tem pessoas que já considerei, que dividi fases da vida e que hoje não falo mais. Tem lugares que já frequentei e que ultimamente não tenho nem mais vontade de ir. O tempo passa, as coisas mudam e as prioridades se tornam outras. Às vezes precisamos deixar para trás aquilo que nos pesa e nos faz mal, abrindo espaço para o novo e para o que realmente importa. Cada despedida, cada distância traz consigo um aprendizado e a oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de quem somos de verdade. Tá aí, esse é o áudio Cortella, né? A voz inconfundível. Agora eu recuperei tua imagem, viu? Délcio, Hamilton, vou deixar pra vocês. O Hamilton estava me confessando que escutou esse vídeo, áudio ontem. Incrível coincidência, Beverly. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, você pode chegar atrasado. Pessoas famosas, Beverly, chegam depois e saem antes e não acontece nada com ela. Incrível, né? Privilégios da idade, professor. Olha, eu falava para Beverly, por coincidência, ontem, eu justamente estava ouvindo esse trecho do Cortella ontem, e me chamou muita atenção. Ele tem vários reels ali na internet, né? Das suas... quando ele vai proferir suas palestras e tal. E muita coisa se tira de proveito a isso. Ele estava falando sobre as relações pessoais. E melhor ficar sozinho do que mal acompanhado é uma frase que os nossos avós nos diziam. E veja que a partir disso ele transforma numa bela, um belo discurso que ele fez aí para sua audiência. Meu bom dia aos ouvintes, um grande abraço. E também lembrando, falando de ouvintes, que hoje tivemos a comemoração do Frei Jaime Bétega aqui ao lado, no Salão dos Capuchinhos, né? Do aniversário do programa que o Frei apresenta aqui na rádio pelas manhãs. E agora há pouco chegaram uns docinhos e salgadinhos que sobraram ali do café e a gente estava fazendo uma festinha ali. Beverly, são dois assuntos que estão literalmente interligados, esses Total. dois assuntos, né? O Que é a humor questão do senso do humor, senso de humor e a opinião dos outros. Esse sempre é um problema. Daqui a pouquinho eu dou minha rápida opinião sobre pitaco. isso. O meu pitaco. Délcio, deixa eu só aproveitar e te perguntar aqui, né? A gente vinha reconhecendo, Hamilton. Eu dou importância à opinião dos outros. O Délcio talvez seja, Délcio, uma questão cultural. Fomos ensinados assim, né? Que a opinião dos outros sobre nós era relevante. E não quero aqui, deixar bem claro, desvalorizar a opinião sobre nós ou o que fazemos de quem é relevante para nós. Nós estamos aqui colocando no rol de avaliar, reavaliar, se devemos mesmo dar importância tamanha à opinião de com quem a gente não sentaria para tomar um café, de com quem a gente nem gosta e de com quem a gente sequer pediria um conselho. Aquela pessoa, o jeito que ela vive, o jeito que ela pensa, o jeito como ela trata as coisas, não me pertencem. Eu respeito ela, eu posso dizer, ok, é o teu jeito de viver. Mas por que é que a gente se abala com aquilo que aquela pessoa está dizendo sobre nós? Levando em conta que a gente não sequer pediria um conselhinho para ela, porque ela vive num outro universo, ela vive num outro lugar. Por que que a gente faz isso, hein, Délcio e Hamilton? Porque a gente dá importância a quase tudo, exceto as desimportantes, né? Eu penso que a nossa vida ela tem sido configurada muito pela palavra, pela poluição das palavras, que muitas vezes elas vêm carregadas de sentido ou não. E naturalmente que a palavra tem uma força gigante e talvez é exatamente por isso que a gente dá importância a isto, à opinião dos outros. Mesmo que essa opinião às vezes esteja um tanto distante do meu viver, do meu cotidiano. Gianni Rodari, um escritor italiano muito importante do século XX, escreveu um livro a partir das suas entrevistas, a partir dos programas de rádio que ele desenvolveu, e o livro se chama O Livro dos Porquês. E num dos porquês está exatamente essa ideia de por que falamos. E quando a gente pede para uma criança por que falamos, geralmente ela diz, para a gente ouvir as nossas vozes. E aqui eu acho que é o ponto de convergência. Nós ouvimos as nossas vozes, mesmo quando estamos na solidão.
Nós ouvimos a voz do outro, mesmo quando estamos distantes do outro. E como nós estamos numa sociedade interconectada e interdependente, as palavras dos outros chegam para nós e produzem impacto. Vamos pensar assim, como a gente deu importância para as violências no século XXI e como elas, de alguma forma, traduzem os medos que nós temos. E medo real. Hamilton, nós tínhamos medo da velha do saco, do Saci Pererê, daquelas histórias que Da nos mulher de contavam. branco. Da mulher de branco. Morrimos de medo desse medo, né? Mas hoje, os nossos jovens, a população vive o medo real. É o medo do assalto, é o medo de ser roubado na web, de perder seus dados, Doenças. né? Doenças. Nós poderíamos aqui fazer uma lista desses medos, né? Eu já tentei fazer uma lista dos meus medos para enfrentá-los, né? E eu acho que é isto. Um dos medos hoje é que nós estamos muito poluídos de opinião, de exemplos e nem sempre de argumentos. Parece que esse é o ponto que a gente deve aqui no programa, até para qualificar um pouco a relação com os nossos queridos ouvintes. Nós somos seres de relação. O áudio que nós acabamos de ouvir fala muito dessa questão de caminhar só quando necessário, de procurar ficar só quando. Mas isso pode ser por alguns instantes, porque nós somos dependentes do outro, a vida é configurada pela relação do outro, querendo ou não. Nas escolas, a gente fala muito de que os atrapalhados se juntam com os atrapalhados e estabelecem relações atrapalhadas. Faz sentido, né, Milton? Total. Faz sentido. E eu acho que Profundo a gente vive isso. nesse mundo. A gente vive nesse mundo de que precisamos, de alguma forma, não andar com os atrapalhados para que as nossas relações sejam menos atrapalhadas. E acho que o programa de hoje vai render, porque os nossos ouvintes devem estar cheios, né, dessas histórias, né, e também do humor necessário. Veja, nós humanos somos os únicos animais que temos o dom de rir. E que bom que a gente pode rir como uma coisa séria, porque rindo de coisas leves e rindo de nós mesmos, a gente de alguma forma está olhando para a nossa vida, para o nosso percurso. Inclusive, Hamilton, Beverly, ouvinte, quando a gente está de mau humor, né? Caramba, como o mau humor deixa a gente liquidado. Não sei se vocês concordam comigo. Nossa, o mau humor total. me deixa muito mal. Aliás, pode concluir, Delcio. Não, eu sinto o meu calcanhar doer quando eu tô de mau humor. Calcanhar doer é bom. Eu vou pedir, então, vou fazer um combinado. Eu sei que o Hamilton sai um pouquinho antes, então nós vamos já emendar um assunto no outro. Eu tenho um áudiozinho muito, 20 segundos, do Papa Francisco sobre essa questão do humor. E a gente vai escutar junto para emendar uma coisa na outra. A gente já vai conversar sobre os dois assuntos. Pode ser, Hamilton? Claro. Então, Delcio e Hamilton, segurem um pouquinho aí que eu vou rodar este áudio agora. Vamos lá. Hola, querido Papa Francisco. ¿Cómo se encuentra usted? Sentado. Muy bien. Bueno, Estoy bien. Y siempre con el sentido del humor. Me ayuda mucho la oración de San Tomás More, pidiendo el sentido del humor, ¿no? Sí. Esa oración la rezo desde hace más 40 años todos los días. Sí. Dame, Señor, el sentido del humor. Isso aí, Papa Francisco fez uma brincadeira, né? Ele é conhecido por essas questões aí, né? Essas tiradas. Essas tiradinhas aí. E ele diz, olha, é o Papa Francisco rezando há 40 anos essa oração, pedindo, dai-me, Senhor, o senso de humor. Poxa, se o Papa fala, o que nós, né, réis mortais, vamos fazer, né? Réis mortais, é verdade. E interessante que a questão do senso de humor e a opinião dos outros estão estão interligados. Faz parte do nosso dia a dia. E a questão do que os outros pensam da gente, a opinião que os outros dão pra gente, mesmo que a gente não tenha pedido, né? Lembra daquela velha história da carroça, né? Que o filho leva o pai leva o filho para a montanha por um final de semana e o filho diz, papai, está vindo uma carroça. E o pai diz, sim, meu filho,
e é uma carroça que está vazia. Como o senhor sabe, pai? Não, porque tudo que é mais vazio faz mais barulho. Então, normalmente, quando uma pessoa chega para a gente e nós não pedimos a opinião dela e ela dá assim mesmo, eu lembro sempre dessa fábula, dessa historinha, porque muitas vezes a gente não está precisando de uma opinião, está precisando de um silêncio. Na verdade, às vezes nós precisamos de alguém que nos ouça, que não dê a sua opinião. Apenas ouça, sabe? Apenas ouça. Isso acontece com muita frequência, ainda mais nos tempos de hoje, de competição, de dificuldades em vários setores, né? Estava lendo ontem li um texto que dizia que o Brasil é o líder mundial, numa pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o líder mundial da ansiedade, onde há mais pessoas com ansiedade. E aí, nós vamos duvidar dessa pesquisa? Não, eu poderia apontar inúmeros conhecidos meus. Inclusive, eu mesmo poderia participar dela. Seria um case, inclusive, exatamente, né? Eu também tenho as minhas ânsias, né? E todos temos. Agora, essa ansiedade, ela pode ser uma barreira, né? Ela não te deixa curtir o caminho. Você está pensando só lá no final como é que vai ser. Quando a vida está no caminhar. A vida é o caminho. É o caminho, exatamente. É o caminho. Né? Eu lembro também do grande Sócrates, filósofo e tal, e os poderosos, em certo momento, viram nele um inimigo, porque ele puxava uma pessoa e começava a passar a sua filosofia de vida para aquela pessoa, e a pessoa saía encantada com os conhecimentos de Sócrates, e um dia proibiram ele. Você está proibido de filosofar aqui, de falar com as pessoas. E ele tinha 3 alternativas. Uma era não filosofar mais para uma pessoa. A segunda era ele não conversar mais com ninguém. E a terceira era tomar veneno. Na época era cicuta. Né? O que ele fez? Ele pensou... Cicuta na hora. Se eu não filosofar para outra pessoa, eu estou enganando a mim próprio. Se eu não ouvir a outra pessoa, eu estou faltando o respeito com essa pessoa. E ele tomou cicuta, ele tomou veneno para não negar o que ele era e não negar aos outros também todo o seu conhecimento. Eu sempre fico me perguntando, Delcio, quem quiser também participar com a gente, porque tem coisas que a gente traz um senso comum, né? O Hamilton trouxe muito bem pontuado essa ideia de que, por vezes, nós não pedimos a opinião e alguém nos dá, entra no rol assim, do enxerido, do metido. Eu vou dizer para vocês, assim, confessar algo meu que a maturidade me trouxe, só a maturidade me trouxe. Passei por muitas jornadas e só agora eu consigo compreender, dentro da minha bolha, dentro do meu olhar, que também não é uma verdade, não é nenhuma verdade absoluta, é a minha verdade nesse momento, a respeitar os outros. Há personalidades, Hamilton, há pessoas que são mais falantes, há pessoas que no afã de ajudar, de querer ajudar, às vezes elas atrapalham. E quando a gente, por maturidade, consegue respeitar o outro, enxergar por detrás daquela intromissão, que ali existe um ser humano, a gente não fica tão irritado. Eu passei a ponderar e pensar dessa maneira, porque, em última instância, nunca é sobre o outro. Sempre é sobre a gente, sempre é sobre como a gente percebe o que o outro está fazendo. É sempre... o outro é o chato, o outro está metido, o outro fala demais, o outro é inconveniente. O outro é o problema do outro. A vida é dele, o que ele é dele, não nos pertence. Até porque mesmo os inconvenientes e ignorantes têm a sua própria história, né? E tem o direito da vida, foi-lhes dado a vida, né? A vida que é divina. Então, isso me trouxe a maturidade. E aí eu começo a pensar, né? Será que esse dar a importância tamanha a todo mundo, a tudo, como disse o Delcio, né, Delcio? A dar importância a tudo, não é um problema nosso? Nós é quem temos uma autoimagem, às vezes distorcida, e reagimos de uma maneira equivocada. O outro só nos provocou, mas a reação é nossa, sabe? Exato. Tem a ver com a imagem que a gente construiu da gente mesmo. Eu sou um intelectual, eu sei mais, eu já passei por isso, por aquilo, tive experiências. Patavina, né? Patavina, né? Mesmo. É sempre sobre nós, né? Sempre sobre nós, não sobre os outros. É isso aí.
Eu acho que a carroça ela é muito perigosa quando vazia e sem breque, né, Milton? Porque Sem eu breque. acho que acho que a gente vive num tempo assim de que precisaria brecar um pouco muita coisa, ter mais filtros para as coisas, porque de fato as avalanches de coisas que vêm e que produzem em nós esse espírito mais coletivo de mau humor, né? No trânsito, nas relações humanas, no trabalho e tudo mais. Por isso que penso da necessária e urgente retomada das coisas mais verdadeiras, né, da filosofia socrática. Ela é perigosa por quê, Hamilton? Porque ela indaga sobre as nossas coisas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas relações. E a gente vive num país muito rico de humoristas, de pessoas que deixaram e estão aqui entre nós, que produziram um humor de qualidade, seja no jornal, no rádio, na televisão. Vamos lembrar aqui de quantos, né? Chico Anísio, Jô Soares, Pedro Cardoso, Falabella no teatro e na TV, os nossos chargistas. Eu amo charge, eu não vivo sem, viu, Hamilton? Também gosto. Eu ando assim com pilhas e recortes e vou recortando, né? O Lousada é um dos meus preferidos, assim. Luiz Fernando Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo, muito bem posto. O nosso iote, não vamos esquecer, né? Que é Espetacular. maravilhoso. O nosso iote, o Ziraldo que nos deixou há pouco tempo. E eu amo, deixa eu entregar aqui uma coisa, eu amo muito o Milor Fernandes. Ele tem assim, eu separo as frases dele, se vocês me permitirem, até vou aqui tomar liberdade de ler uma que eu separei para o programa de hoje, porque eu acho ela muito show de bola. Tudo passa. Chuva passa, tempestade passa, até furacão passa. Difícil é saber o que sobra. Pensei que iria entrar naquela, até a uva passa. Até a uva passa. Muito boa essa, Délcio, gostei. Muito bom. Gente, amável, é amável. Muito. Eu fui buscar, eu não conhecia, vou confessar para vocês, não conhecia nem quem era São Tomás More. Fui pesquisar agora, tá? Não tinha me atentado a isso antes também, fui pesquisar agora. Pasmem, São Tomás More é o padroeiro dos políticos. A oração dele, me permitam? Eu não conhecia a oração. Alguém aqui conhece a oração? São Tomás More? Não? E agora tu abriu a curiosidade. Todo mundo vai ficar curioso. Olha, a oração diz mais ou menos o seguinte. Eu queria que o Hamilton tivesse aqui para ler, né? Que é a voz do Hamilton, mas enfim, vou com a minha vozinha de taquarinha rachada, vou lá. Oração de São Tomás More. Dai-me, Senhor, um pouco de sol, algum trabalho e um pouco de alegria. Dai-me o pão de cada dia, uma boa digestão e algo para digerir. Dai-me uma maneira de ser, de forma que eu seja capaz de ignorar o aborrecimento, as lamentações e os suspiros. Não permitais que eu me preocupe demasiadamente com esta coisa embaraçosa que eu sou. Dai-me, Senhor, a dose de humor suficiente para que eu encontre a felicidade nesta vida e para que eu seja útil aos outros. Que sempre haja uma canção em meus lábios, uma poesia ou uma história para me distrair. Ensinai-me a entender os sofrimentos e a não vê-los como maldição. Dai-me a graça de encontrar o bom sentido, pois tenho muita necessidade dele. Senhor, dai-me a graça nesse momento de medo e angústia, de lembrar-me do grande medo e da assombrosa angústia que vós experimentastes no Monte das Oliveiras. Fazei que no esforço de meditar sobre vossa agonia, eu receba o consolo espiritual necessário para proveito de minha alma. Concedei-me, Senhor, um espírito sossegado, gentil, caridoso, benévolo, doce e compassivo. Que em todas as minhas ações, palavras e pensamentos, eu experimente o gosto de vosso Espírito Santo e bendito. Dai-me, Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma caridade ardente, que eu não ame ninguém contra a vossa vontade, mas sim todas as coisas, em função de vosso querer. Cercai-me de vosso amor e de vossa graça. Tende, pois, bom ânimo, minha filha, e não vos preocupeis comigo. Sei
Seja o que for que aconteça comigo neste mundo, nada pode acontecer-me sem que Deus queira. E tudo que Ele quer, por pior que nos pareça, é na realidade o melhor. Então, que eu seja convencido, né, de que a maldade que passei nesta vida é tão merecida a ponto de Deus me privar de tudo, nem por um momento deixarei de confiar em sua imensa bondade. Até agora, sua graça santíssima me deu forças para postergar tudo, as riquezas, as ganâncias e a própria vida, antes de prestar juramento contra a minha consciência. Doce, né? Poético. Muito legal, bacana. Poético. Gostei de que São Tomás More pediu poesia na vida dele, Poesia. né? Bacana isso, hein? A gente não quer agora... só comida, né? eu lembrei do Tomás More, claro, ele é autor de Utopia, é atribuída, né, a criação desta palavra a ele, num romance filosófico da Idade Média, e claro, agora conectei novamente com a ideia dele, e esta obra foi recentemente trazida na crítica novamente, seja ela filosófica ou literária, porque nos parece que o mundo perdeu em algum momento a utopia, e a obra dele apareceu em várias resenhas, em vários congressos, inclusive, para poder voltar para essa ideia, né, de olhar não só para a etimologia da palavra utopia, mas para essa realidade que nós precisamos hoje, que é a fantasia, que é a imaginação, que é a brincadeira, porque eu acho que a gente vive num mundo menos brincante, muito mais sério, e consequentemente de mau humor, e quer seja, né, ele foi também, olhando para a biografia dele, ele foi um homem que se dedicou muito às questões da política, do Estado, né, da vida comum, e nos parece que o nosso programa hoje remete à utopia, né, de um não lugar não há um lugar para o humor, porque ele devia estar em todos os lugares. Não há um lugar para o riso, para o bem comum, porque eles deveriam estar em todos os lugares. E esse lugar é um lugar muito de representação de cada um que está aqui, de cada um que deseja as coisas mais positivas e mais criativas. Vocês sabem da minha opinião, né? Eu acredito numa educação mais criadora, muito menos prescritiva e mais criadora, mais no sentido de uma educação para a liberdade criadora, e a sociedade, estamos desafiados no século XXI de sermos uma sociedade mais leve, mais criativa, uma cidade mais inteligente que passa pelas criações nossas. E aí a importância da arte, inclusive da arte poética, que nos falta quase todos os dias. Tu vai sair um pouquinho mais cedo hoje de novo, Sim, homem? sim. Então vou te permitir fazer esse fechamento do bloco aqui com com as tuas ponderações dos dois assuntos. Oh, meu Deus. Professor Délcio, Beverly, ouvintes, falávamos num programa anterior sobre Umberto Eco, lembra, né, professor? Falávamos especificamente sobre o livro O Nome da Rosa, né? Se bem que ele tem outros belíssimos livros, eu adoro o Pêndulo de Foucault, por exemplo, é espetacular, né? Entre outros, A Ilha do Dia Anterior, que é uma loucura. Mas nesse livro específico, Umberto Eco escreveu justamente lá na Idade Média, sobre um local, um convento, né? Enfim, onde haviam os frades, né? Lá na Idade Média, onde tudo era bem mais complicado. E nesse local existia a biblioteca mais bela que existia naquela época no mundo. Estava ali naquele mosteiro. Era a melhor biblioteca do mundo. Os melhores livros, os melhores autores estavam ali. E o frade mais antigo do mosteiro, ele tinha um problema. Ele não gostava, na verdade, detestava o riso, o humor. Ele odiava quem desse uma risada, porque dizia a ele, Cristo nunca riu. O que não é verdade, também vamos passar aqui, né? E nós temos ali, então, o desenrolar dessa aventura do Nome da Rosa, né? Esse antigo frade, ele passa um veneno nas páginas de um livro proibido. E por que era proibido? Porque era um livro sobre comédia, era para fazer rir.
E ele odiava o riso. Então ele passou veneno. Cada frase que escondido tentava ler esse livro, ia passar, né, a página, passava o dedo na língua e passava a página, ali estava o veneno, e depois ele se envenenava com isso. E eram mortes terríveis. Até que chega o William Baskerville, que no filme é vivido pelo Sean Connery, né? Exatamente, para resolver o mistério das mortes do envenenamento dos frades. E veja que é justamente quanta tristeza, dor e crueldade ocorreu porque uma pessoa não gostava do humor, não gostava do riso. E era a opinião dela, né? Dela, e era só dela, mas ela queria que todos respeitassem a sua. Mas ela não respeitava o riso dos outros. Abraço, professor Délcio, sempre um prazer lhe ouvir. Abraço, Beverly, e um abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado. Igualmente, bom dia. Délcio, segura teu raciocínio aí, então, que eu vou fazer o intervalinho. Vou aproveitar aqui o intervalinho, já aproveitando que o Hamilton vai fazer seus compromissos, e a gente segue aqui com o programa. Quem quiser, obrigada, viu, Hamilton? Quem quiser continuar participando com a gente, vem no WhatsApp 999530616. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h39. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 16 graus. Se tem algo que não parou de funcionar em toda essa catástrofe, foi o rádio. O rádio é utilidade pública, virou pedido de socorro, é boletim do tempo e dos acontecimentos. É o contador de milhares de histórias da tragédia. E para muitos, virou a única companhia durante a enchente e na sobrevivência dentro dos abrigos. O rádio funciona de todas as maneiras possíveis. Está presente na vida das pessoas e chega em várias plataformas, inclusive na sua versão original, em ondas que se espalham por todos os lugares. Use o rádio para anunciar, para informar, para mobilizar. Realização Agerte, apoio ARP, Sinapro RS, Audiobox Produções e Integrada Comunicação Total. O Recanto da Compaixão precisa da sua ajuda mais uma vez. Confira o convite especial. Olá, eu sou Frei Jaime e estou aqui para fazer um convite de quem puder doar R$50 para que a gente possa equipar o segundo andar e assim ampliar o número de idosos em nosso Recanto da Compaixão. Paz e bem, santa alegria. Muito obrigado. Faça seu Pix para a chave CNPJ 11-453014-0004-20 e ajude, porque faz bem fazer o bem. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar. Cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que
tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Aniversário Super Andreassa, 3 caminhões de prêmios para você. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Nas quartas-feiras se reúne esse time aqui, né? Formado por Beverly Rocha, Delcio Agliardi e participações especiais de Hamilton Primas. Gostou, né? Participações especiais. O Hamilton terminou a participação dele aqui, nos deixou assim, né? Salivando. Ele acabou mencionando aqui um filme, livro, O Nome da Rosa, e contou a história de alguém que não gostava do humor, por isso passou vendendo num livro, então era a opinião dele, e o humor que ele não queria, né? Só que as pessoas queriam. Delcio, que pegada boa pra gente dialogar sobre isso, né? Fiquei pensando aqui, será que eu vou ter que esconder meus livros de comédia, de humor aqui? Tomara que não! Não, a gente não. É importante a gente pensar na Idade Média, até para não repetir os erros dela, ou, né, sei lá, os acertos, porque cada época ela é muito profícua de produzir coisas, e mesmo que tenha, né, a Idade Média se constituído num tempo de algumas dificuldades de representação, de compreensão de mundo, mas ela também nos ofereceu obras riquíssimas, né? E histórias que nós podemos ver no cinema, na literatura, nas artes. E por isso que o Renascimento veio com uma força muito grande para repensar a sociedade, o mundo e a nós mesmos. Quando inventamos muitas coisas que hoje nos são muito caras, porque elas não têm valor, né? Não teria assim como atribuir um preço, né? Um valor monetário, mas tem um valor que é o valor da humanidade, dos aspectos que dizem respeito à nossa humanidade. E que bom saber, né, de que o filme O Nome da Rosa, o livro, continua encantando gerações, continua trazendo o prazer de ver o filme ou de ler a obra original do Umberto Eco, esse grande intelectual, escritor e professor que o mundo nos brindou. Eu tenho alguns ouvintes participando aqui sobre esse assunto que temos hoje. Eu vou rodar o Charles. O Charles é de Viamão, nosso parceiro aqui de programa. Deixa eu escutar, vou rodar ele pelo celular. Delcio, vamos ver se você escuta bem. Bom dia, Beverly. Bom, eu respeito a opinião de todos, né? Assim, não necessariamente sigo ou aceito, né? Que para mim isso tem, às vezes, alguma valia, né? Mas às vezes é importante também você olhar a perspectiva do outro, a opinião de outra pessoa, né? Você vai no médico, você nunca vai né? Você tem que ter uma segunda opinião, né? Relacionada àquele assunto, né? Da medicina. Então a vida é assim. Só que essas frases aí são perigosas, né? Como aquela ali, né? Antes só do que mal acompanhado. São frases que acendem uma outra questão, uma outra discussão, né? Por exemplo, o cidadão que está à beira do abismo dele mesmo, né? Querendo cometer algo, né? Que vocês sabem qual é a palavra correta, né? O suicídio. Ele vai ouvir uma frase dessa, ele vai se atirar com tudo, entendeu? Porque ele vai achar que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de ninguém, e nós precisamos um do outro, né? Nós precisamos um do outro, precisamos ter amigos, precisamos ter com quem contar, com quem confiar. Essa é a palavra correta, viu? Abraço a todos vocês, um bom dia, ótimo programa. Bacana. O Charles traz um ponto interessante. Eu particularmente também não gosto muito dessas frases, embora elas atendam um objetivo, que é uma compreensão dentro de um contexto, né? Mas elas isoladas, antes só do que mal acompanhado, não é verdadeiro mesmo, né, Delcio? Nós somos coletivos, vivemos em sociedade, não dá para viver. Quem vive sozinho vive
patologicamente refletido nas suas emoções, isso, porque ninguém nasceu para ser sozinho, para ser single. Então, às vezes, não é uma escolha, às vezes as coisas vão acontecer, levando para um lado que, sim, não é saudável, não é bom. E não é sobre, mais uma vez, né, dar importância à opinião dos outros, deixar bem claro, dar importância à opinião de qualquer pessoa. Né? Ao seu pai, à sua mãe, que tem preocupação com você, tem zelo, tem carinho, dos teus filhos, do teu par, né? Teu parceiro de vida, tua parceira de vida, do teu chefe, das pessoas com quem você diretamente está ali, das pessoas que você admira. Dar importância, dar valor a essas pessoas, a essa opinião, é uma coisa. Agora, vem lá, sei lá, qualquer pessoa, a gente às vezes nem conhece. Delcio, às vezes a gente nem conhece, passou na rua, tu tá feio. E a gente sai se sentindo a pessoa mais feia do universo, sabe? Enfim. Eu penso que a chamada do Charles é muito importante. Vamos olhar para tudo isso. E evidentemente que antes só de que mal acompanhado precisa ser colocado em texto, né? Em contexto, porque nós podemos ter o lado B, o outro lado da moeda, feliz daquele que anda bem acompanhado. A gente poderia colocar um ponto e vírgula e pensar a continuidade disso tudo, né? Feliz daquele, né, que anda bem acompanhado, porque as relações são construídas na relação, como ele bem disse, né? Quer seja no trabalho, na família, nas amizades. Como seres sociais que somos, vamos constituindo o nosso ser e, entre aspas, o nosso ter, nas relações que nós construímos nesses ambientes. Portanto, que a gente tenha muito cuidado com as frases soltas, com as frases fora de contexto, porque quando ela sai do contexto, ela se torna, como foi dito, muito bem dito aqui, um tanto perigosa e que pode levar a outras atitudes também perigosas e ameaçadoras, muito mais ameaçadoras do que perigosas. Que tenhamos, então, o equilíbrio e a busca de... por isso a importância da leitura, por isso a importância da compreensão textual no contexto onde nós falamos ou onde nós escrevemos. Porque são os signos da vida colocados a serviço do bem ou do mal. E sem a gente querer essa dualidade entre bem e mal, nós precisamos pensar de que a saúde humana... o nosso bem-estar está no equilíbrio, nas fontes que nos dão a possibilidade. Não é porque eu vivo num mundo triste que eu vou ser triste também, não é? Não é porque eu vivo numa sociedade que tem altos índices de suicídio que eu vou me suicidar. E vocês entenderão de que viria aqui uma lista de questões que não é porque elas existem que eu sou favorável a elas. A análise dessa realidade é fundamental. Não é porque tem uma ratoeira na sala que a gente não vai mais comer queijo ou imaginar qualquer outra coisa que possa vir a partir dessas metáforas ou dessas configurações que estão postas na nossa linguagem. E ela, até de um ponto de vista linguístico e cultural, vem um tanto diminuindo a sua força, né? Vem perdendo, talvez, a vitalidade que nós temos, porque as palavras também constituem a nossa existência. E por que não? As palavras devem constituir a nossa existência, e é com elas que a gente vai narrando, refletindo, repensando os nossos caminhos. A Léa mandou um recadinho também, vou rodar aqui em áudio. Uma grande verdade, concordo com esse querido aí, mas antes só do que mal acompanhada, ou mal acompanhado. Beijos, Léa Moraes. A Léa estava falando do Hamilton, né? O Hamilton usou a expressão, né? Porque a gente usava ela no coloquial e ela faz sentido dentro de um contexto. Se você está apenas estabelecendo relações de pessoas que não acrescentam nada à tua vida, é esse campo, do campo das pessoas que não te querem bem, nem te gostam de verdade e não estão, assim, não tem
consideração, não se importam com o que vai acontecer com você, e você está cultivando isso, então é melhor ficar sozinho, neste momento, até estabelecer novas relações que sejam mais produtivas, né? Os outros ouvintes também participam, Delson, tem aqui a Salete Gonçalves do bairro Santa Fé, no WhatsApp, ela diz o seguinte: bom dia, amigos. Eu não me importo com a opinião dos outros, nem a respeito do que eu penso, porque sou eu que trabalho e sou eu quem pago as minhas contas. O mau humor, misericórdia, longe de mim. Abraços, diz ela. Delcio, a Salete traz aqui também possibilidades. Salete, muito obrigada pelo teu recado, mas acabou que ela falou de algo que a gente ouve muito por aí também. Não é o caso da Salete. Mas é o caso de muitas pessoas que dizem assim: eu não me importo com nada e com ninguém, porque sou eu que pago as minhas contas. Salete, não é sobre você, tá? Mas há pessoas que não conseguem também fazer essa ponderação de que algumas pessoas merecem que a gente valorize a opinião delas. Por quê? Porque elas nos amam, elas nos querem bem, elas nos incentivam. Então, valorizar essas opiniões, ponderar, não é levar tudo a ferro e fogo, mas ponderar a opinião dessas pessoas, inclusive pedir um conselho, não é nem só esperar que elas digam algo. Às vezes é a gente que tem que ir lá bater na porta do Delcio. Admiro o Delcio pela capacidade intelectual, pelo jeito que ele consegue fazer leituras de mundo a partir da leitura que ele faz. E eu estou com dificuldade de entender um momento, um cenário. Eu vou lá na casa do Delcio, eu vou bater na porta do Delcio e dizer: Delcio, me aconteceu tal coisa, estou com essa dificuldade. Tu podes me ajudar a fazer uma leitura de cenário? Como tu lê isso? Não só esperar que me digam, mas ter a atitude de pedir esse conselho é muito louvável. Claro que não é o que a Salete está falando, outra coisa. Ela está falando do campo disso. As pessoas nos dizem qualquer coisa, a gente leva por a ferro e fogo, né? Leva por verdade. Mas o outro lado também é necessariamente importante, né, Delcio? Com toda certeza, o mundo contemporâneo, ele exige de nós autonomia, liberdade, discernimento entre as coisas certas e as erradas, uma possibilidade de pensar o que me alimenta, seja financeiramente ou espiritualmente. Mas você diz muito bem, Beverly, inclusive para dialogar com a Salete. Eu pago minhas contas, os boletos chegam religiosamente na minha casa, eles não atrasam. Se tem coisa que não atrasa para chegar, é o boleto. Mas a gente... Se tem algo que é fiel na vida da gente, é boleto, né? Muito fiel. Mas esse boleto, ele é o resultado da minha atividade laboral, é resultado da minha atividade de inserção nesse mundo. E para que ele seja pago, eu preciso uma teia de relações, de alguém que remunere meu serviço, de um banco. Aqui nós entraremos numa seara absolutamente polêmica, porque nós estamos numa sociedade totalmente interdependente, o sistema bancário é global, as relações são globalizadas, e a gente vai precisar de uma instituição bancária, né, para que essa movimentação ocorra. Eu vou precisar de amigos. Quando eu vou ao bar tomar um café, eu sei que esse café é muito bem pago, porque ele vem de uma relação de vida, de trabalho e de amizade que se constitui, e eu não vejo nele um gasto, eu vejo nele um prazer de estar com os amigos. Eu digo assim que o aroma de café, ele expressa os nossos afetos familiares, de amizade e tudo mais. Quando chega um cafezinho até a nossa mesa, seja feito por nós ou por terceiros, a gente acha assim ao máximo, porque ele nos conecta com essa riqueza da vida, do paladar, de sentir prazer em estar vivo. Sabe, velho, eu preciso de café de manhã para acordar todos os dias, mesmo quando saio de casa às 4:30 da manhã, porque eu me coloco nessa condição de... E que maravilhoso é poder sentir um aroma de sabor, de café, de amizade, e que esse sabor não seja um sabor falso, romantizado. Ele é o sabor da vida, assim como ele é, com o gosto que ele é. Só não tome café frio, porque daí é demais ruim.
É, café frio ninguém merece. A Isabel Viapiana mandou um recadinho aqui também. O meu WhatsApp deu uma travadinha. Deixa eu ver se eu pego no celular aqui. A Isa sempre é muito bem humorada. Vamos ver o que ela escreveu aqui. Diz o seguinte: bom dia, concordo com a opinião do Charles. O homem foi feito para viver socialmente. Claro que às vezes é importante ficarmos sós com a gente mesmo, né? Mas não o tempo todo. E aí ela brinca contigo, Delcio. O boleto nunca chega atrasadinho. Dá risada ela aqui. Ai, ai, ai. Um abraço para as nossas ouvintes que estão em sintonia e que a gente possa brincar, inclusive, com as contas que chegam regularmente até nós para o pagamento. E o pior, viu, seria ficar na fila para pagá-las. É verdade. Ainda bem que hoje não tem fila para pagar. Ainda tem o banco digital também que facilita. Nós acabamos ficando bastante hoje no programa, Delcio, centrados na questão da opinião alheia, né? E acabamos não destacando tanto a questão do humor, mas o humor, gente, o humor não tem valor, né? Se é bom ou se é mal. Nós é quem colocamos. Então, bom humor, mau humor são coisas que nós imprimimos, né, no nosso dia a dia ao nosso humor. Nós temos humor, todo mundo tem humor, senso de humor, esse que altera. Agora, se ele é bem-humorado, se ele é mal-humorado, vai depender da gente. Então, também acredito que seja uma habilidade humana, isso é uma opinião pessoal, né? Que seja uma habilidade humana a gente aprender por disciplina, a buscar aquele que a gente entenda que seja bom para nós, né? Por vezes, quem é muito bem-humorado, sempre alegre, às vezes acaba sendo um pouco, entre aspas, abusado, né, por outras pessoas. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio. Não é sobre ser assim ou ser assado, mas equilibrado. E me parece que se for para escolher um pouco de desequilíbrio, que seja pelo bom humor, né? Com certeza, porque com um bom humor, como dissemos na abertura do programa, com bom humor, nós melhoramos o nosso estado de espírito, nós melhoramos a nossa saúde psíquica, nós melhoramos as relações que elas são constituidoras de... eu preciso saber disso, eu vivo numa sociedade muito séria, muito programática, cheia de medos. E é exatamente por viver nessa sociedade assim que eu preciso do humor. No meu ambiente de trabalho, eu costumo ter piadinhas, aprontar de vez em quando para que a outra pessoa se dê por conta de que a gente quer bem dela, fazer algo invertido para que a outra pessoa se dê conta de que nós estamos juntos, porque senão a gente, Beverly, ouvintes, mecaniza tudo, torna tudo assim no piloto automático e não há cotidiano que se estruture bem quando nós operamos nessa lógica do piloto automático. Que possamos ser mais flexíveis, mais compreensíveis, porque esse mundo que está aí, ele não nos é dado, ele é construído, ele depende de nós, das atitudes que fazemos, dos caminhos que queremos caminhar. Ir para uma rua da esquerda ou da direita pode ser uma opção. E quando a gente tiver uma opção, que esse caminho seja bonito, que a gente possa passar por ele contemplando e não só rogando porque ele é feito de pedra ou de pó. A gente vive muito numa sociedade que reclama de tudo, mas que pouco se mobiliza para mitigar os fatores que geram mau humor, estresse e sofrimento. Perfeito. Delcio, obrigada pela sua presença aqui. A gente vai fechando o programa de hoje. Um forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço para todos e todas. Bom dia. Bom dia. Esse é o Delcio Agliardi, gente, todas as quartas-feiras conosco aqui, brindando a gente, né, com seus conhecimentos, com seu jeito de olhar o mundo. O programa fica por aqui. Peço desculpas a quem costuma acompanhar pela live no Facebook. Acabou que deu um tiltzinho aqui num botãozinho, eu não consegui rodar ela no Facebook, mas eu gravei o programa e já vou levantar ele para o YouTube. Então, esse programa vai ficar disponível no YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio, tá certo? A todos que acompanharam, um forte abraço, obrigada. Vem aí a mensagem Um Olhar Diferente depois do No Ponto. Tua Rádio.